a nossa enquete, estamos perguntando o resultado do jogo de hoje. Guarani joga lá no estádio da Serrinha, em Goiânia, 56,2%. Bugrinada, portanto, confiante numa vitória. 31,2% Goiás e 12,5% empate. Continue participando, legal demais ter a sua participação conosco. Marcos Luiz e as informações do Bugre, diz aí Marquinhos. Legal, Batista. Novamente um abraço para você, parabéns para toda a coletividade bugrina novamente, né, Batista? Comemoração aí, 43 anos da conquista do título de 1978. A gente pôde ouvir e ver um pouquinho aí, né, o Luciano do Vale, Juarez Soares, naquela final no estádio Brinco de Ouro. Então, parabéns ao Guarani Futebol Clube pelo título de 78. Em relação ao time, Batista, que tem jogo exatamente hoje, né? A expectativa da torcida é que o time dê de presente a vitória diante da equipe do Goiás. Deu para a gente perceber aí nesta enquete que a gente está fazendo que o Guarani, diante daquilo que vem fazendo no campeonato, na opinião do torcedor, é favorito para vencer o Goiás. O jogo será na Serrinha, às 7 da noite. É um estádio mais acanhado em relação ao Serra Dourada, mas é o estádio que o Goiás está mandando as suas partidas no Campeonato Brasileiro da Série B. Técnico Daniel Paulista tem problemas, ele já não teria os jogadores que estão vetados pelo departamento médico, por exemplo, ali no meio-campo, né? O Rodrigo Andrade e o Regis estão machucados. Aí ganhou 3 problemas, 3 jogadores que estão suspensos e titulares da equipe do Guarani. Nos casos do Diogo Matheus, na lateral direita, do Bidu na lateral esquerda e na frente o Bruno Sábio. Para o lugar do Bidu, o Eliel já foi definido aí pelo técnico Daniel Paulista, tanto que conversou com os jornalistas. E ele fala exatamente desta situação, ser titular na equipe do Guarani, em lugar de Eliel, na partida de hoje à noite. O Bidu tem sido uma peça fundamental, sim, contribuindo com gols, assistências. Eu creio que somos praticamente iguais, mas só que o Bidu tem um poder ofensivo maior que o meu. E eu creio que a gente tem trabalhado firme, tem trabalhado bem para melhorar isso aí. Eu creio que nessa oportunidade que irá aparecer, eu irei dar meu melhor. Bom, Batista, o Eliel é uma peça, né, um garoto que tem aí o técnico Daniel Paulista, né, toda confiança para a partida desta noite, jogo que será realizado lá na Serrinha. Nas outras posições, aí algumas dúvidas. Por exemplo, Batista, o Júlio César viajou, mas vem de contusão. Não acredito na entrada desse jogador como titular na equipe do Guarani esta noite. Provavelmente ele deverá manter o Maxwell e o Alan Vitor com o Lucão centralizado. E aí o Guarani, tendo o torcedor até nos fez algumas perguntas nas redes sociais, se não seria interessante para o Guarani entrar com 3 zagueiros. Não acredito que isso aconteça, embora o técnico Daniel Paulista tenha pedido para que o Ian Carlo viajasse, o Júlio César viajasse e o Matheus Ludic também. Os 3 estão com a delegação. Mas o Passarinho Verde, aproveitando aí a arte da tela, ele me passou a provável escalação do Guarani para a partida desta noite, que terá a sua transmissão na Rádio Bandeirantes. Ou seja, Gabriel Mesquita no gol, na lateral direita o Pablo, a zaga com o Thales e com o Ronaldo Alves, o Eliel na esquerda, meio campo com o capitão Bruno Silva, mais o Índio e o Andrigo, na frente aí um ataque bem diferente daquele que o torcedor estava acostumado a ver, com o Maxwell, Lucão do break centralizado e do outro lado o Alan Victor. Pode ser este o Guarani para a partida de hoje. Acho que dá para falar que é metal esfregando em metal, ou não, Batista? É isso aí, metal esfregando em metal. Júlio Nascimento participa conosco para falar do adversário. Ainda não estamos com o Júlio Nascimento. Vamos analisar então esse time do Guarani. Eu começo com você, CH. Guarani enfrenta o Goiás e, claro, evidentemente que o empate é bom negócio, mas Guarani embalado, vem de uma vitória importante fora de casa, pode sonhar com uma vitória hoje também, ou não? Pode, Batista. Os desfalques vão atrapalhar um pouquinho, né? O elenco do Guarani não é tão qualificado assim para você perder 5, 6 titulares e o time não perder em qualidade técnica. Por exemplo, nas laterais o Guarani vai ter um decréscimo de produção. Mas eu não acredito em comprometimento. Eu acho que o Eliel e o Pablo têm condição de dar conta do recado, pelo menos minimamente.
Aí no meio campo tem o problema da desenvoltura do jogo, né? O Índio já é mais marcador, mas o jogo é fora de casa, pode ser que a coisa encaixe. E a grande dúvida é no ataque, né, Batista? Nós vamos ter aí o Lucão de novo, nós vamos ter o Alan Victor de começo, que é uma coisa legal, pelo menos na minha ótica. Eu acho que esse menino vale e merece a titularidade. E o Maxwell de começo, que a gente pouco viu. De qualquer maneira, eu quero dizer que o Guarani é o segundo melhor visitante em todo o campeonato. Então, se o Guarani tem que se preocupar com o Goiás, e tem mesmo, que hoje volta o Apodi, que estava lá se recuperando, na última partida foi para o banco e não entrou, hoje ele vai jogar, é o Goiás quase completo do Marcelo Cabo, mas se o Guarani tem que preocupar com o Goiás tem que preocupar com o Guarani. É jogo grande, jogo que vale G4, hein? Se o Goiás ganhar do Guarani, ele entra no G4, e se o Guarani ganhar, eu tenho certeza, Tigrão, que volta para o G4. E a partida, pela pontuação das duas equipes, né? Ela é uma pontuação expressiva, porque o Guarani tem 29 e está em quinto, e o Goiás tem 28 e está em sétimo. Então vale uma entrada em G4, até porque o Guarani foi prejudicado pelos resultados do encerramento da rodada, depois que ele ganhou na terça-feira da equipe do Avaí, uma vitória espetacular lá na ressacada dentro da Ilha da Magia. O que acontece? Ganhou o CRB ontem, não tomou conhecimento do Brusque, fez 3-0. E também a equipe do Sampaio Corrêa ganhou do Náutico, aliás, a terceira derrota consecutiva do Náutico. Então o Guarani, que estava em terceiro, foi para quinto, mas as diferenças são muito pequenas. Eu acho que qualquer time que virar na faixa dos 30 pontos, ele está credenciado para subir. E o Guarani já tem os seus 29 pontos. É muito importante isso. Com relação ao time, eu acho que vai ter muita dificuldade, porque são muitos desfalques. O ataque, por exemplo, ele está mexido inteiro, né? Se nós considerarmos Bruno Sávio, Davó, que já foi embora, e Júlio César, é um outro ataque. Então é um cara diferente do Davó pela mobilidade, que é o Lucão do Break. É um cara que está entrando no time agora, que é o Maxwell, no lugar, talvez, do próprio Bruno Sávio, fazendo o lado direito. E do lado esquerdo, esse já jogou mais. Esse a gente pede a titularidade dele, que é o Alan Victor. Agora, uma sutileza, Batistão. Alan Victor e Maxwell são destros e eles vêm substituindo o Júlio César do lado esquerdo. O Júlio, que também é destro. Agora, ele tem que colocar os dois no time. Qual vai ser a opção? Né? Quem é que vai fazer o lado direito, visto que ambos preferem o lado esquerdo? É sutileza, é detalhe muito fino que o treinador vai definir, pode até fazer uma inversão durante o jogo, ora um, ora o outro, trocando, fazendo aquele X e mudando de lado. Mas eu estou prevendo grandes dificuldades, porque o Goiás sabe que precisa ultrapassar o Guarani, ele sabe que não pode patinar dentro de casa. E o Guarani não quer deixar cair a peteca e atingir o mais rapidamente possível esse número mágico de 32 no primeiro turno, que seria os 50% aí que garantem o acesso. Então, resumindo, jogaço na Serrinha hoje, mas dificuldades para o Guarani, porque são muitos desfalques. Júlio Nascimento está conosco, boa tarde, informações do adversário e a sua expectativa para o jogo de hoje à noite. Oi, Batista, abraço para você, para todo mundo aqui ligado na tela da Band. O Goiás do Marcelo Cabo, que já esteve no G4, caiu bastante na tabela e agora está voltando a subir, né? Tentando de recuperar esse posto de brigar por classificação. Marcelo Cabo tem praticamente força máxima hoje, apenas o Dadá, que foi expulso, não fica à disposição. Rezende também, que é um meia titular importante, ainda é dúvida, mas volta o Apodi, outros jogadores também estão confirmados e o Goiás aposta muito no retrospecto dentro de casa, né? Jogando no Serra Dourada, é um time muito forte. O Guarani, inclusive, nos últimos jogos teve dificuldade para vencer o Goiás em Goiânia, tanto no campo da Serrinha como no Serra Dourada e também no Estádio Olímpico, né? Os campos do Goiás. O Guarani não vence em Goiânia desde 2002, mas até pegando o gancho do jogo contra o Avaí, tinha um jejum de 37 anos sem vencer em Florianópolis, foi lá e conseguiu vencer. Então, de repente, nesse mesmo embalo, é mais uma oportunidade de quebrar um tabu importante nesse jogo que vale a vaga no G4, já que o Guarani foi empurrado pelo CRB para a quinta colocação, Batistão.
É isso aí, transmissão pela Rádio Bandeirantes, estarei no comando, a melhor transmissão do rádio de Campinas. E agora preciso liberar o Marcos Luiz, porque ele tem que alimentar a sucuri. Não é isso, Marquinhos? Ah, com certeza, né, Batista? Ó, hoje, sexta-feira, né, sextou, ela já está ali se movimentando, mas tem que deixar ela tranquila, porque tem jogo à noite, o jogo é em Goiânia, então um prato típico para você. Vou comer um matula ali e já volto, Batista. Como é que é o negócio? Como é que é isso aí? Não entendi. Eu não entendi o que ele falou. Como é que chama o prato? Matula. Ô, Tigrão, você conhece, você é um cara viajado, Tigrão. Matula, Batista, nada mais é do que um prato goiano feito de... É um risoto de feijão branco e carne de lata que você conhece muito bem, Batista. Ah, louco, pô. Marquinhos deve ter uns 5 mil de colesterol, pô. Ainda bem que não tem pequi, né? Você é maluco, é? É, teve certa pessoa que uma vez comeu, mastigou pequi. Essa certa pessoa fui eu, pô. Fiquei a tarde inteira lá em Goiânia. Aliás, em Brasília eu tava. A tarde inteira numa cadeira de dentista, com a boca aberta, a cabeça pra trás, e o cara puxando espinho de pequi, caipira, né, pô? Eu pensei que era batatinha naquela de conserva de casamento, era um pequi. Eu mordi, ele explodiu, que nem um porco espinho com uma dinamite na garganta, pô. Encheu de espinho, é um perigo isso daí. 3 horas de cirurgia extraindo um a um os espinhos. Até hoje, por isso que a minha voz ficou assim. Até hoje ainda pega um pouco. Valeu, Marquinhos, um abraço, muito obrigado, hein? Valeu, Batista, um abraço. Vamos encerrar a nossa enquete. Perguntamos o resultado do jogo de hoje. Deu Guarani 65,6. Otimista, galera, isso é bom. Isso é Muito importante. bom. Isso é importante. Aliás, Batista, passei batido aqui, nós vamos mudar de bloco agora. Parabéns, um grande abraço a toda a coletividade Alviverde de Campinas por essa data marcante, inesquecível, hoje sendo comemorado aí, né, o aniversário de 43 anos da inesquecível, marcante, inédita conquista do Guarani em 1978. Um abraço para o cara que tomou a bola do Beto Fuscão e depois botou na rede, com a colaboração do Bozó e do Neneca, que deu o chutão lá de trás e já desarmou o Palmeiras. Um abraço para Careca. Careca! Fez o gol, 17 anos, baita personalidade. E um abraço a todos os monstros sagrados, campeões brasileiros de 1978. É isso aí. Um abraço ao lado alviverde, muito vibrante de Campinas. Ô Batista, assina embaixo, também não posso deixar passar batida essa data tão importante. Assino tudo que o Tigrão acabou dizendo. E como é bom ver o Luciano do Vale, né, cara? Ouvir, assistir. Que saudade que o Luciano do Vale, que deu uma verdadeira... Deu um show nessa transmissão inesquecível. Parabéns à comunidade bugrina.